Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Nós estamos estudando o texto de 2 Pedro e hoje nós vamos estudar o capítulo número 3 de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. E eu vou usar a versão da tradução Nova Almeida atualizada. E você pode usar em casa a versão que você quiser. Eu prefiro essa porque para mim é como se fosse um meio termo entre a nova tradução na linguagem de hoje e a versão Almeida revista e atualizada. E esse texto aqui vai tratar especialmente sobre fim dos tempos. E agora no final do ano, na verdade, nós na igreja estamos chegando no final do ano litúrgico. E quando chega no final do ano litúrgico, a gente fala sobre coisas do fim, né? Quando começa o Advento, começa um novo ano litúrgico. Então nós estamos falando sobre coisas relativas ao fim, não só do ano, não é relativo ao ano litúrgico, e sim relativo ao fim dos tempos, né? Então é bastante oportuno que nós, nesse período, reflitamos sobre textos que têm a ver com isso. O texto de 2 Pedro 3 é um destes. Eu vou ler alguns versículos e nós vamos conversando acerca deles, tá? Eu vou lendo e nós vamos conversando. Então, o texto começa assim. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, aqui o texto começa contextualizando, né? Fazendo com que o leitor, ou aquele que ouve o texto, lembre das coisas que foram faladas anteriormente, como se Pedro estivesse dizendo assim, lembro de tudo que foi ensinado para vocês na palavra de Deus. Agora nós vamos ver onde vai terminar isso tudo, né? É como se ele pegasse tudo, ele está fazendo a introdução do texto, é como se ele pegasse tudo, assim, todas as doutrinas e dissesse assim, ó, tudo isso aqui, tudo que foi aprendido, tudo que foi ensinado, principalmente o que foi dito também pelo Senhor e Salvador, tudo isso vai culminar no que eu vou falar agora, né? E aí no versículo 13 já começa com alguma coisa que é bastante importante, que diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, assim, escarnecedores, que são escarnecedores, né? São pessoas que tiram sarro, que fazem zombarias, pessoas que querem tripudiar em cima de você, né? Então, assim, falam das suas próprias paixões, ou seja, colocando em jogo, por causa do seu pensamento, das suas paixões, ou da sua paixão por algo que é diferente da palavra de Deus, e nós poderíamos dizer claramente que isso aqui está falando de falta de fé no Deus verdadeiro, pode ter fé em outras coisas, né? Então essas pessoas vão questionar, tá, Jesus não ia voltar. Então, assim, é importante a gente lembrar isso, né? Se fala muito sobre sinais do fim dos tempos, a Bíblia fala sobre sinais do fim dos tempos, sinais de coisas que iriam acontecer. Jesus, quando fala para os seus discípulos, tanto em Marcos 13, Mateus 24 e outros textos que falam sobre isso, é sempre uma coisa gradativa. Jesus vai falando sobre coisas que vão ir acontecendo e acontecendo e acontecendo. E ele diz assim, calma que isso ainda não é o fim.
vão acontecer, fala sobre dores do parto, né? São só dores do parto, não é, a criança não nasceu ainda, né? No caso. Ou seja, são só sinais, assim como as dores do parto anunciam que vai nascer uma criança, então esses sinais anunciam que o fim vai chegar. E muitas pessoas afirmam que os sinais já estão aí e outros afirmam que ainda não. Essa é uma discussão bastante importante e a gente nunca sabe exatamente o que dizer, porque a gente é um campo complicado, porque a gente vai tentar entrar na mente de Jesus, né? Sempre quando a gente entra nesse campo de dizer assim, Jesus quis dizer isso, ou Jesus quis dizer aquilo, é muito complicado. A gente não consegue dizer o que Jesus quis dizer. Não tem como a gente saber o que Jesus quis dizer. Então, o que a gente pode fazer? É olhar os textos bíblicos e tentar, a partir dali, descobrir as dicas que Jesus nos dá. E, na verdade, quando os textos que falam sobre o fim dos tempos, se fala sobre esses sinais, essas coisas que iriam acontecer, na verdade, quando Jesus fala dos sinais, e esses sinais muitas vezes assustam as pessoas, pensam assim, nossa, olha só quantas coisas vão acontecer, quantas coisas complicadas e difíceis, olha quanto sofrimento. Na verdade, em todas essas vezes, todos os momentos que Jesus está falando, ele sempre está trazendo um consolo junto com isso. Porque até ali no texto de Marcos tem bem claro, né? Que Deus vai dar, inclusive, as palavras para você falar quando você não souber o que dizer. E que todo aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Isso está bem claro em Mateus 24 e em Marcos 13 também. Então, Jesus, quando perguntado pelos discípulos como é que vai ser o fim dos tempos, o que vai ter de sinais, Jesus fala de vários momentos de tribulação pelo que o povo vai passar, até o que os judeus já passaram no passado, né? Coisas que já se cumpriram, inclusive, e coisas relativas ao fim, quando ele voltar. Então, assim, são várias coisas que Jesus está falando, e sempre ele fala de uma maneira a dizer assim, embora aconteçam coisas difíceis, fiquem firmes até o fim e vocês serão salvos. Então, esse é o principal foco das palavras de Jesus. Isso que nós podemos observar aqui também nesse texto, de alguma forma, porque começa justo com esse questionamento. E quando a gente fala sobre perseguição, sobre pressão que possa sofrer a igreja, e algum tipo de sinais dos tempos do fim, mas uns sinais assim diferentes, porque muitas pessoas, os cristãos sempre foram perseguidos, sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra, né? Sempre houve falsos profetas e tal. Mas a maneira como essas coisas iriam acontecer ou iria se agravar, não sabemos se a questão é que vai se agravar, ou a maneira disto se manifestar, desses possíveis, esses prováveis, possíveis e prometidos sinais que Jesus fala se manifestarem, sejam sempre na perspectiva de descreditar a fé. Tá? E eu tenho essa impressão ao ler a palavra de Deus, e claro, isso é interpretação, mas a maneira como essas coisas vão nos colocar em xeque quanto à nossa fé. Tá? Porque, por exemplo, os textos bíblicos de sinais do fim dos tempos falam muito sobre perseguições e julgamentos, né? Pessoas, perdão, pessoas diante de tribunais para serem julgados. E em meio a esses julgamentos que essas pessoas possam estar sofrendo, nós ouvimos lemos vários tipos de julgamento que pode acontecer, mas assim, eu sinto que possa haver já um julgamento, né? E nós passamos por julgamento, nós somos julgados quanto à nossa fé. As pessoas nos colocam contra a parede, elas questionam, elas querem às vezes até nos ridicularizar, e de alguma forma nós estamos sendo tentados por isso também. E aí, uma das coisas que vão ser perguntadas, essa aqui é muito forte, é essa pergunta que diz assim: onde está a promessa
da sua vinda. Ou seja, cadê Jesus? Vocês disseram que ele ia voltar? Os primeiros cristãos esperavam que ele ia voltar logo, logo, logo. Esperavam, assim, avidamente que Jesus iria voltar. E aí essa pergunta é trazida aqui, o apóstolo Pedro diz para nós que vão perguntar isso de uma maneira a zombar, tirar sarro, e de uma certa forma dizer assim, isso prova que Jesus não existe, ele não veio, ele disse que ia voltar. E a gente pode até questionar e dizer assim, puxa, será que os cristãos estavam certos? Né? Eles achavam que os sinais já estavam ali e que Jesus já logo, logo ia voltar, né? Eu sempre acho que é complicado a gente olhar e dizer assim, eles foram perderam seu tempo em esperar Jesus, porque é lógico que ele não ia voltar tão logo. Quer dizer, é lógico para nós olharmos hoje nessa perspectiva e dizer que Jesus não voltou, então era óbvio que ele não ia voltar ali naquele momento. Mas a gente não sabe, porque Jesus, ele fala para estarmos de sobreaviso. Ele diz assim, vocês não sabem o dia e nem a hora. Vocês não sabem o dia nem a hora. E não compete a você saber. Ninguém sabe. Só Deus. Então, assim, como nós não sabemos, devemos estar sempre prontos, sempre preparados. Porque a gente não sabe. A gente não sabe, porque fala de sinais que vão acontecer. E todas essas coisas que Jesus fala acontecem e acontecem o tempo todo. Quer dizer, já estão acontecendo sinais ou são só o começo das dores? Já é algo mais definitivo ou é só o começo? Em que posição da história nós estamos? Então a gente realmente não sabe quando Jesus vai voltar. E por isso devemos estar preparados. E esse texto bíblico aqui, de 2 Pedro 3, Pedro está justamente alertando a gente quanto a isso. E por isso eu vou continuar a leitura, porque ele vai fazer uma reflexão sobre esses que tentam ridicularizar a fé. Ele diz assim, acontece que, versículo 5, de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, assim, olha só o que Pedro está dizendo para nós aqui, né? Que tem gente que ignora a palavra de Deus, ignora os fatos ocorridos no passado, ignora o dilúvio, né? E ele diz, mas da mesma maneira que o dilúvio aconteceu e foi destruído por água, vai ser destruído por fogo o mundo, né? E que está tudo sendo reservado. E o versículo 8 é muito, muito capital. Ele diz assim, vocês não lembram, ou vocês não devem esquecer, que para o Senhor 1000 dias, um dia são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E esse é o ponto. A contagem de tempo para Deus e a nossa são coisas diferentes. E nós não podemos desprezar isso. De que, de fato, nós não sabemos o que Deus está pensando. A gente não sabe o que Deus está pensando. Deus sabe o que nós estamos pensando. Mas a gente não sabe o que Deus está pensando. Então a gente não sabe mesmo quando é que vai ser o dia e a hora. E, portanto, é importante sempre estar preparado. Por quê? E ele diz, quando chegar a hora, não vai ter o que fazer. Vai ser como um ladrão diz, né? Vai vir sem ninguém esperar. Sem ninguém esperar. Né? E não é que vai ser uma hora que ninguém vai estar pensando, mas é uma hora, ninguém vai estar pensando no assunto, não, mas é uma hora que ninguém vai dizer que vai ser naquele dia que vai terminar. Né? Ninguém vai estar esperando o fim? Não, pela fé estaremos esperando, os cristãos serão levados.
pela fé, né? Mas ninguém vai saber exatamente quando acontece. E aí, depois disso, Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra, e os elementos se desfarão pelo fogo, né? As coisas vão desaparecer. Tá, ok. Então nós temos que estar prontos. Temos que estar prontos. Tá, ficou claro, Pedro? Obrigado. Então tá, temos que estar pronto, porque a gente não sabe a hora e não pode dar ouvidos para essas pessoas que estão ridicularizando a fé, porque de fato a gente não sabe a hora. Então temos que estar sempre prontos. Entendi. E agora então, Pedro? E agora, Pedro? Não é e agora, José? E agora, Pedro? O texto continua e ele diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, Deus vai destruir, e há a controvérsia, a discussão, se Deus vai destruir esse mundo e fazer tudo do zero, ou se ele vai reformar e restaurar esse mundo. Ele não sabe. Né? Os que forem condenados serão condenados, e os que forem salvos vão habitar nesse novo céu e nova terra, que a gente não sabe se é reformado ou se é feito do zero de novo. Então há uma discussão entre teólogos aí, né? Durante anos não se chegou a uma conclusão, e eu não vou dar minha opinião, eu vou deixar você ter a sua própria opinião, né? E pesquise sobre esse assunto, que é bastante interessante, né? Estou querendo estimular você à leitura da palavra. E continua o versículo 14: por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nela há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, está dizendo assim, ó, vocês têm que ficar atentos, porque vai ter gente, ele fala dos textos do apóstolo Paulo, que são mais complicados de entender, e realmente são, né, são bastante complexos, mas ele fala verdades muito profundas, então ele está dizendo precisa de estudo para isso. Mas tem gente que vai deturpar isso, ele está dizendo, né? Vai distorcer o que está sendo escrito ali. Mas ele está dizendo, esforcem-se para serem encontrados sem mácula, né, sem pecados. Ora, mas nós somos pecadores, é impossível nós sermos encontrados sem pecados. Sim. Por isso que ele fala da longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Ou seja, Deus é paciente, longânimo, e pela fé no Salvador Jesus, ele nos perdoa, ele vai nos salvar pela fé. Né? Então, ser encontrado sem mácula e sem culpa é crer no Salvador Jesus, porque vamos estar revestidos de Cristo, com a roupa santa de Cristo. Nós vamos, não que nós conquistamos isso pelas nossas obras, mas Jesus nos atribui isso. E os últimos versículos dizem: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o apóstolo Pedro está nos convocando, e citando inclusive o texto do apóstolo Paulo, mas citando o apóstolo Paulo, a estudarmos a palavra de Deus, a ficarmos firmes na fé, e que nós, embora sejamos tentados e passemos por tribulações e momentos difíceis, assim como Jesus fala em Marcos 13, Mateus 24, e nós lemos recentemente também em Daniel 12, né, sobre quem estiver inscrito no livro da vida, ou seja, quem estiver firme na fé até o fim será salvo. Então, mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que passemos por tribulações e tentações, temos que cuidar com as pregações falsas, não dar atenção às pessoas que querem nos ridicularizar, não cair nas tentações, não abandonar a fé, ficar firme na fé no Salvador Jesus e seremos salvos. Ok? Este foi o nosso estudo Crescendo em Cristo sobre 2 Pedro 3.
Foi uma alegria muito grande ter você aqui conosco no nosso programa. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.